projeto cabe alguns questionamentos. O próprio nome, Serviço Voluntário de Interesse Policial, ele não está correto, porque, na verdade, não é um serviço voluntário, uma vez que há pagamento. Né? Então, não é algo voluntário. Assim, o fato mas a pessoa vai se apresentar voluntariamente, mas qualquer pessoa se apresenta voluntariamente ao candidato, a ser candidato de um trabalho. Então, não seria voluntário, uma vez que o próprio projeto diz, lá no artigo 5º, que haverá uma ajuda de custo mensal, sem prejuízo de seus proventos, de inatividade, no valor de R$ 2.500. Né, além de vale transporte, custeio de uniforme, férias remuneradas, etc. Então, não é exatamente um trabalho voluntário. Apreciando o projeto de lei complementar número 5/2017, que institui o Serviço Voluntário de Interesse Social, de Interesse Policial, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Matéria de iniciativa do governador Paulo Artung. Nós recebemos aqui vários elogios, várias considerações. Recebemos aqui as considerações do deputado Majeski, que naturalmente dessa vez não fez oposição ao projeto, mas fez alguma ressalva. Ele disse que o nome não deveria ser voluntário, uma vez que há uma ajuda de custos para os policiais. O dicionário define como voluntário algo espontâneo, algo natural, que se pode optar por fazer ou não, é facultativo, é opcional, é alternativo. Então, o termo voluntário, deputado Majeski, não está constando nesse projeto de forma inadequada, porque o governo não pode compelir, não pode obrigar um policial civil a exercer essa função. Não é um novo vínculo empregatício. Ele tem do governo do Estado, portanto, uma ajuda de custos. E isto é gratificante. Isto é engrandecedor para a segurança pública e para a valorização dos nossos brilhantes policiais civis, que são profissionais que ao longo da sua carreira vão adquirindo mais experiência, mais conhecimento, e no ápice da sua profissão, ele alcança a aposentadoria e tem o desejo de continuar prestando serviço à sociedade, prestando serviço ao Estado. E através desse mecanismo inteligente, o governador Paulo Artung propicia aos nossos policiais civis a oportunidade de continuar contribuindo com o seu conhecimento, com a sua experiência para a sociedade capixaba. Que essa questão, ela é uma questão de uma análise mais profunda, porque a gente precisa ver realmente, deputado Gilcinho, esse rombo que se fala da Previdência. Então, nós já temos, inclusive, correntes contrárias e estudos que apontam e que mostram que não é verdade essa questão do rombo na Previdência. Esse é um ponto. Existe um segundo ponto que tem que ser tocado e que a gente não pode se omitir, a gente tem que estar tratando disso, que há interesses de iniciativa privada por trás dessa questão da reforma previdenciária. Não sei se este governo que está em Brasília vai ter moral, inclusive se vai ter credibilidade para poder, daqui para frente, tocar um projeto de tamanha envergadura e que mexe com o presente e que mexe com o futuro de toda a nação brasileira, de todos os trabalhadores brasileiros. Nós estamos chegando agora com a questão da reforma da Previdência, nós chegamos a um embate que já está ocorrendo na Europa há um tempo. Quando você aumenta o tempo para aposentar, além do tempo de contribuição, isso tem um reflexo na outra ponta. Por exemplo, se passa a se aposentar de 65 para 70 anos, as pessoas que estão no mercado de trabalho vão ficar mais tempo no trabalho. Quer dizer, menos vaga abrirão para aqueles que precisam entrar no mercado de trabalho. Esse é um problema hoje na Europa. Não sei quem se lembra, quando a reforma da Previdência francesa foi feita,
As grandes manifestações que ocorreram naquele país foram dos jovens secundaristas e universitários. Inclusive, muita gente não entendia assim, por que não são os trabalhadores e aposentados que estão se manifestando? Porque os jovens sabiam que, à medida em que aumentasse o tempo de aposentadoria para aqueles que estavam na atividade, a dificuldade para eles entrarem no mercado de trabalho seria ainda maior. Então, esse é um fator que está sendo muito pouco discutido aqui no Brasil, mas é um reflexo muito grande, porque os jovens são aqueles que mais dificuldade têm para entrar no mercado de trabalho. Quando você observa o índice de desemprego geral, por exemplo, se é de 12%, para aqueles entre 16 e 29 anos, esse índice, às vezes, é de 17, 18, 19%. Essa PEC, que na verdade não é a PEC, é o capeta 287, isso aí é um tapa na cara da polícia. Por quê? Como um policial vai ter que contribuir 46 anos com a Previdência para poder se aposentar? Isso não existe. Essa é que é a realidade, não existe isso. E só pode se aposentar com 65 anos. E o policial, ele tem uma vida estressante. O Temer, como nunca foi polícia, nunca foi nada, então para ele é muito fácil fazer lá mandar lá para o Congresso Nacional. Os responsáveis pela votação no Congresso Nacional são os federais e os senadores. São eles que votam e nós podemos influenciar, mas o voto cabe a eles. São 10 deputados federais, são 3 senadores. E eu gostaria, entrando em outra pauta, de pedir que projetasse aqui uma notícia aos capixabas. Todos esses ajustes que passaram aqui pela Assembleia Legislativa, todo esse diálogo com o governo do Estado, todo o apelo que foi feito para que nós pudéssemos ajudar, porque a economia vai mal, porque ajustes eram necessários, alguns desses que foram citados, o governo contou com o apoio da Assembleia Legislativa. E eu gostaria de parabenizar a Secretaria da Fazenda, o governador Paulo Artung, o secretário Paulo Roberto, a equipe econômica, porque hoje o Estado tem 2.731.711.600,37 disponível no seu caixa. Isso é motivo para comemorar. Enquanto alguns estados, deputados da Vitória, estão de mal a pior, o Espírito Santo, é bom que os servidores do IEMA saibam que todos os capixabas que nos acompanham têm sim uma capacidade de investimento para poder retomar as obras no interior, as obras da Serra, as obras do Estado. 2.731.711.600,37, dos quais 1,624 bilhões só de receita própria, só de arrecadação de PVA, de taxas, de impostos, que somado a convênios com o governo federal, a repasses vindo da União, hoje, no caixa do governo do Estado, é importante que os capixabas saibam, tem 2.731 bilhões de reais. Nós denunciamos aqui o crime de responsabilidade do governo do Estado em não cumprir o artigo 212 da Constituição Federal, que diz que estados e municípios devem investir, no mínimo, 25% na educação. Eu fui, no ano passado, quando discutíamos o orçamento, eu fui à Comissão de Finanças, expliquei detalhadamente o que estava acontecendo. Aqui, quando foi votado também no plenário, questionamos o Tribunal de Contas e todo mundo faz de conta que isso é normal. Aqui no Estado, para aqueles que estão nos ouvindo, desde 2009, o governo começou a maquiar as contas da educação, colocando na contabilidade de investimento em educação o valor pago a aposentados e pensionistas. Isso vem ocorrendo desde 2009, ou seja, desde o último governo Paulo Artung. O governo Casagrande continuou fazendo isso e, a partir do ano de 2011, com o crescimento de pensionistas e aposentados,
começou-se a reduzir o 25%. Então o governo mostra para todo mundo que, na verdade, ele investe 27%, mais do que os 25% obrigatórios. Mas é mentira. Por quê? Porque ele está somando aposentadorias e pensões no bojo do investimento em educação. Quer dizer, aposentadoria e pensão jamais pode ser considerado como investimento em educação. Bom, por isso, o Espírito Santo, de 2009, a educação do Estado do Espírito Santo, de 2009 a 2016, já perdeu mais de 3 bilhões de reais. Segundo o Ministério Público de Contas do Espírito Santo, até o final desse ano, porque foi mantido no orçamento de 2017 essa aberração, até o final de 2017, a educação terá perdido quase 4 bilhões de reais. Esse ano, o governo não chega a investir 21% dos 25% obrigatórios. E mesmo assim, propala que está investindo 27%. Por isso, nós estivemos em Brasília na última quinta-feira e fizemos uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, denunciando este fato e pedindo que ela entre com uma ação de inconstitucionalidade em relação a um decreto que tem do Tribunal de Contas, que tem garantido ao governo do Estado cometer esse crime de responsabilidade. O Tribunal de Contas não tem prerrogativa legal para fazer decretos para autorizar o governo do Estado a descumprir a Constituição. Isso é um grande absurdo. Pedimos também na nossa representação que a Procuradoria-Geral da República faça uma intervenção no Espírito Santo no que tange a questão educacional. Eu fui, na verdade, autorizada pela mesa diretora passada, pela mesa diretora atual e também pela presidência da Comissão de Educação atual, onde eu sou vice-presidente da Comissão de Educação. Quer dizer, por que nós estamos acompanhando esse professor? Porque ele é o próprio exemplo de que a educação, quando é feita com paixão, com vontade, com amor, com dedicação, com profissionalismo, a gente faz a diferença. É essa diferença que fez o professor Emerson na escola estadual, lá da nossa Boa Esperança, e agora está indo, já é o professor nota 10 do Estado do Espírito Santo, e está indo para Dubai, concorrer com mais 9 países como educação nota 10 mundial. Então, eu quero deixar aqui a minha fala, parabenizando o professor Emerson e tantos outros professores, tantas outras pessoas dedicadas que fazem da educação a diferença, mesmo na escola estadual, mesmo na escola municipal. Depende muito de quem realmente está na sala de aula, como é o caso do professor Emerson, que tirou os alunos de lá, conseguiu ganhar um prêmio estadual, nacional, e agora está indo para o mundial. Acontece que a apuração do ICMS ela é feita pelo crédito que você recebe do imposto ao comprar mercadoria, então você recebe o crédito do imposto quando compra, e tem o débito do imposto quando você vende a mercadoria, incluindo neste débito o valor que você cobra de diferença entre o que você comprou e o que você vende. Daí a circulação, o imposto sobre a circulação de mercadorias. Pois bem, o cidadão, o comerciante, o empresário, ele adquire uma mercadoria, tem o crédito do ICMS e houve o saque, ele foi roubado. A mercadoria dele não está na loja. Ele tem que dar baixa nessa mercadoria, precisa dar saída nessa mercadoria. E ao dar saída dessa mercadoria, por não ter valor de comercialização, uma vez que ele tenha sido roubado, ele precisa devolver ao Estado o crédito de ICMS que ele tenha recebido dessa mercadoria. Além de ter sido roubado, ele tem que pagar ao Estado, porque não tem mais aquela mercadoria para comercialização. Então, nós estamos indicando ao governo do Estado que mande para cá projeto de lei, uma vez que, ao apresentar um projeto dessa natureza, deputado da Vitória, nós incorreríamos em vício de iniciativa, portanto, o projeto seria inconstitucional. Nós estamos mandando indicação ao governo para que ele encaminhe para cá projeto de lei
desobrigando o comerciante que tenha sido roubado da devolução do crédito de ICMS, uma vez que o roubo tenha se dado de maneira pela ausência do Estado na política de segurança naquele momento. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre a insegurança pública do nosso Estado. Deputado presidente, eu não me manifestei, fiquei à parte nessa questão da paralisação. Se vendeu uma imagem desastrosa da Polícia Militar, deputado da Vitória. Eu fiquei à parte porque não me pediram para opinião para fazer o movimento as mulheres. Também não, mas eu fiquei só observando as covardias que estão sendo feitas. Veio um pacote de maldade aqui, que essa casa aprovou a semana passada, onde alguns poucos beneficiados oficiais serão. Mas está para vir outros pacotes de maldade para essa casa, onde vai massacrar o soldado e o cabo, senhor presidente. Eu não posso pactuar com isso e ficar calado. Vossa Excelência sabia, senhores deputados, Vossas Excelências sabia que até o meio do ano deve sair da Polícia Militar, porque pediu baixa, o que reformou mais de 1.000 policiais, porque estão insatisfeitos com o massacre que estão fazendo. O pacote de maldade que a população capixaba está conhecendo em relação aos servidores públicos, em especial da segurança pública, que semana passada foi atravessada na goela de todo mundo aqui, e muitos deputados eu tenho certeza que não gostariam de ter votado daquela forma. O que não precisa passar por essa Assembleia já está sendo feito também, deputado Euclédio Sampaio. O bombeiro militar do Espírito Santo reduziu a escala de 24,72 para 24,48. Os policiais que moram na Grande Vitória, trabalham em São Mateus, só tem tempo de ficar dentro do ônibus, porque nem dinheiro para passagem, ou melhor, na carona, porque nem dinheiro para passagem para o ônibus eles têm. Então isso é o que está acontecendo no Estado do Espírito Santo. Além de não ter o realinhamento em relação à inflação, agora está tendo diminuição do descanso desses profissionais de segurança pública. Esse projeto nosso, que já está aqui desde 2015, é o seguinte: dispõe sobre o reconhecimento das pessoas portadoras de doença renal crônica e transplantado como pessoas com os mesmos direitos para fins de atendimento prioritário no serviço público e privado e da outras providências. O que é isso? A pessoa que faz hemodiálise, que tem insuficiência renal, fica normalmente segunda, quarta e sexta numa máquina fazendo a filtração do sangue, uma vez que os seus rins estão incapacitados de fazer esse trabalho. Então, se essa pessoa não fizer isso, essa pessoa morre. Se essa pessoa que não fizer essa hemodiálise poderá fazer um transplante renal. O transplantado, inclusive, é uma contraindicação da vacinação contra a febre amarela. Por quê? Porque normalmente o transplantado ele toma imunossupressor, uma medicação que inibe os linfócitos que defendem o organismo da pessoa. Em compensação, ele protege aquele órgão que a pessoa recebeu de outra pessoa. Muito bem. O sacrifício que essas pessoas passam, aquele que vem às vezes de bicicleta, de ônibus, que vai até uma clínica de hemodiálise, ele fica na máquina 4 horas, segunda, quarta e sexta, 4 horas. Se você levar em consideração o tempo que ele sai da sua residência até a clínica, ficar às 4 horas, ele leva mais um tempo para chegar até a sua residência. E é um sacrifício, essa pessoa não pode ser tratada igual outra pessoa que não tem nenhuma insuficiência renal. Eu quero falar sobre Assembleia Digital, um programa que a Assembleia Legislativa está desenvolvendo e que vai melhorar, além da transparência, dinamizar o trabalho dos deputados estaduais. A Assembleia Digital consiste em acabar com o papel na Assembleia e, ao mesmo tempo, melhorar e dar velocidade na tramitação dos processos que por essa casa tramitam. Para citar um exemplo, não vai ser necessário mais a impressão de um documento e nem a assinatura de próprio punho de um parlamentar te dirigindo ao protocolo para que esse processo possa tramitar. Ao mesmo tempo, não vai ser necessário também a figura de um servidor desta casa para saída, após a conclusão
da tramitação de um processo, como, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, seguindo para a Comissão de Finanças. Isso vai ser de forma virtual. Diante disso, nós estaremos economizando papel, toner, caixa. Teremos uma economia de energia, de máquina de xerox, enfim. A casa vai economizar, a cada 2 anos, inicialmente R$ 1.200.000, podendo chegar a R$ 2,5 milhões de reais. E nós temos a obrigação de nos juntarmos para a economia, para os gastos. Devo dizer que o processo de digitalização gratuita de documentos foi dado início ainda junto com os servidores desta casa, a custo zero. Mas o principal advertência, que é importante, a contratação da Prodeste para link de internet e a data center num valor em torno de R$ 300 mil ao ano, a aquisição da aparelhagem ficava em torno de R$ 4 milhões. E a mesa diretora vetou essa compra e fez o entendimento e o acordo com a Prodeste, porque, inclusive, ela presta serviço diretamente, recebendo essa quantia. Ao contrário, se a Assembleia gasta todo esse dinheiro, nós teríamos que ter também uma estrutura que gastaria muito mais. O ouvidor nada mais é que um grande porta-voz do consumidor, quando estamos falando de empresas, e do cidadão, quando estamos falando de ouvidor na instituição pública. Temos diversas experiências Brasil afora de um trabalho que é muito bem executado pelas ouvidorias. É um trabalho muito recente no Brasil. Para você ter uma ideia, a ouvidoria chegou ao nosso Brasil e teve o primeiro trabalho engatinhando em 1986 na Prefeitura de Curitiba. É um estado do Paraná onde a sua prefeitura sempre faz um trabalho de vanguarda. E nesse ano de 1986 começou a engatinhar com o trabalho de ouvidoria. A partir do momento que eu ingressei na ouvidoria como substituto, comecei a fazer os meus estudos como jornalista para entender um pouco mais desse trabalho. E verifiquei, agora na condição de ouvidor, que existem experiências exitosas Brasil afora do trabalho de ouvidoria. Em São Paulo, Minas Gerais, Santos, na prefeitura de Santos, na cidade do litoral paulista. E essas experiências a gente quer trazer aqui para essa casa. Eu venho me referir à ECO 101. Eu estou bem lembrado que em 2013, nós estávamos aqui nesta Casa de Leis, apareceu, depois do consórcio ganho, os representantes da ECO 101, e tudo que falaram aqui não cumpriram. Não cumpriram. E nós estamos vendo aí, e eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas aqui no Espírito Santo a gente consegue ver. O pedágio é cobrado antes da conclusão da obra. Se nós pegarmos a 040 em Belo Horizonte, a obra foi concluída, a obra foi executada e muito depois começaram os pedágios. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui começa a se comprar, a pagar o pedágio, 7 praças de pedágio. Antes da conclusão da obra, por que não dizer, não fizeram nem 2% da obra. Aí eu pergunto, cadê os deputados federais? Cadê os senadores? O ano que vem vocês estão aqui pedindo voto. Essa é que é a verdade. E não adianta querer chegar em cima da hora, não. Que o povo capixaba não é bobo, não. Isso é uma vergonha. Isso é uma picaretagem. Isso é uma desonestidade
para com o que estão fazendo com aqueles que utilizam a BR-101. Confesso para Vossas Excelências que fiquei perplexo ontem, assistindo ao noticiário da noite e vendo: Justiça libera aumento de pedágio da terceira ponte. Terceira bem paga ponte. Um consórcio que expolia o cidadão do Espírito Santo há anos, senhores deputados. No momento em que o Ministério Público pede a recomposição da tarifa de manutenção, deputado Rafael Favato, Vossa Excelência, que é de Vila Velha, porque na manutenção eles incluíram tarifa cobrada pela manutenção via conservação especial, que não faz parte da manutenção ordinária. E os requerimentos do Ministério Público, e eu quero parabenizar o Ministério Público, estão lá para ser analisados. Mas a Rodosol é muito convincente nesse estado, deputado Freitas. E eu tenho que parabenizar também o Ministério Público, porque enviou para Lava Jato documentos relativos à terceira ponte. Isso tem que ser apurado. Essa roubalheira que sai da terceira ponte. O povo é espoliado e ninguém faz nada nesse estado. Mas eu confesso que eu sou obediente à decisão judicial. Decisão judicial, você recorre, expressa seu inconformismo, recorrendo. E eu trouxe esta tarja preta para mostrar o luto que está o cidadão desse estado envergonhado, com mais um aumento de pedágio. Dois fatos me chamaram a atenção essa semana. O primeiro está relacionado com o reconhecimento de que durante o ano de 2016, toda a população brasileira pagou energia a mais. E esse reconhecimento, simplesmente agora, é feito e revelado que esse recurso a mais vai ser devolvido. E eu não sei por que no Brasil os poderosos sempre se beneficiam ou, quando praticam atos errados, são beneficiados, enquanto a população é sempre punida. E não existe a mesma punição no fato de que quem erra, sendo poderoso, está submetido. E esse caso do pagamento da energia a mais merecia uma denúncia do Ministério Público Federal contra as pessoas que causaram esse acontecimento. Porque, na verdade, lesaram a população durante um ano. É o mesmo caso da Justiça Capixaba ter decidido ontem que a Rodosol pode aumentar o pedágio. Agora você imagina, a justiça existe para fazer justiça e principalmente proteger o cidadão. E por que a justiça está interessada em proteger a Rodosol? Aumentando desastrosamente o valor do pedágio. Eu quero parabenizar o Ministério Público e espero que o Ministério Público recorra dessa decisão do juiz. Porque não é compreensível, não é fácil de você entender como que a Rodosol recebe essas benesses da Justiça Capixaba, da mesma forma que essa semana também o Conselho Tarifado, composto pela Prefeitura de Vitória, resolveu dar 40 centavos de aumento para o transporte urbano. Por que esse pessoal reconhece tão fácil o direito dos empresários? Aonde está a lógica de se fazer uma correção de tarifa em 40 centavos? De aproveitamento do refri. Estamos fazendo uma corrigenda que possa ser estendida.